capítulo 18, verso 37. Então lhe disse Pilatos: logo tu és rei? Respondeu Jesus: tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. E quero convidar a Santa e Amada Igreja também a leitura do Evangelho de Lucas, capítulo 23, versos 33 a 43. Lucas 23, 33 a 43. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros e a si mesmo se salva, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados o escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava essa epígrafe, em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores, crucificados, blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondeu-lhe, porém, o outro, repreendeu-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Quero convidar a Santa e Amada Igreja a uma breve oração. Oremos. Pai eterno e santo, nós te louvamos, Deus, e engrandecemos. Aqui estamos, Senhor, em santa comunhão para cultuá-lo, Deus, e com a tua graça, Deus, pelo teu favor, estamos fazendo isso. Muito obrigado porque nos deste este privilégio, Deus, de podermos estar em santa comunhão, te cultuando, adorando o teu nome neste dia do Senhor. Agora, Deus, estamos diante da tua santa palavra e nós carecemos, Deus, nós necessitamos que o Senhor nos instrua, Deus, e que essa palavra venha do teu reino, venha da tua boca, Deus, venha da tua intenção de fazer o que a sua palavra, o que o Senhor designou para a sua palavra, que ela venha, Deus, se cumprir nos nossos corações, através do teu ensino, da tua instrução, Deus, da tua exortação, do teu consolo, daquilo que o Senhor desejar, Deus. Nós queremos e precisamos ser instruídos pelo Senhor. Neste momento, Deus, eu mais uma vez peço perdão pelas minhas falhas e pecados, e eu rogo a Ti, Deus, eu clamo a Ti, que Teu Santo Espírito, Deus, venha nos iluminar nessa palavra revelada, e pelo Teu favor, Senhor, que tudo que eu fale aqui seja dirigido pelo Teu Santo Espírito, que eu não fale nada, Deus, que não seja dirigido pelo Teu Santo Espírito, com a Sua expressa autorização. E que neste momento, Deus, eu clamo a Ti que eu diminua, eu desapareça, e só prevaleça a Tua palavra, porque a Tua palavra é a verdade. No nome santo e poderoso de Jesus é que oramos. Amém, Senhor. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, venho vos proclamar Cristo, a revelação da verdade. Considerem estes 4 versículos que eu quero ler com os irmãos. Evangelho de Lucas, capítulo 19,
verso 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Essa é uma missão e um objetivo pelo qual Cristo veio. Como ele faz isso? Convido os irmãos, Evangelho de João, capítulo 14, verso 6. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele veio buscar e salvar o perdido, sendo o único caminho de volta ao Pai, o caminho verdadeiro. Isso porque o reino de Deus não é de visível aparência. O reino de Deus é o poder de Deus, de fortalecer os abatidos, de vivificar os mortos espirituais, de trazer alento e consolo àqueles que estão deprimidos e desanimados, curar o nosso espírito e nos trazer a fé, operar em nossos corações a fé que nos fará ver a grandeza de Deus. Também quero considerar com os irmãos João capítulo 8, verso 32. A forma com que Cristo faz isto é nos trazendo a luz do conhecimento. João 8, 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sem conhecer essa verdade, não há libertação. E finalmente, o quarto versículo que eu quero considerar com os irmãos é o tema que nós lemos aqui. João, capítulo 18, verso 37. Então lhe disse Pilatos: logo tu és rei? Respondeu Jesus: tu dizes que sou rei. E aqui Jesus, então, ele vai dizer um complemento da sua missão. Ele veio buscar e salvar o perdido. E como ele faz isso? Testemunhando a verdade. Veja, tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. E quem ele vai buscar desses perdidos para levar de volta a Deus? Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Então todo aquele que é da verdade vai reconhecer a verdade quando a verdade se manifestar a esse e der testemunho. Os que não são da verdade, quando a verdade se manifestar a ele, ele crucificará a verdade. Assim como nós vimos que aconteceu com aquelas pessoas no dia do sacrifício de Cristo. Ou seja, o pior pecado que uma pessoa pode cometer é a incredulidade. Porque o Filho de Deus se fez um de nós e veio ao mundo para buscar e salvar o perdido e dar testemunho da verdade. Veio pessoalmente, esvaziou-se da sua glória, se fez um de nós e veio aqui pessoalmente para dar testemunho da verdade, tá? E o pior pecado é a incredulidade. Veja aqui Hebreus capítulo 11, verso 6. Carta aos Hebreus, capítulo 11, verso 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Tem pessoas aí, intelectuais no meio evangélico, dizendo que Deus não existe. Deus não existe, Deus é, Deus não existe. A Bíblia fala que Deus existe. Essas pessoas estão contrariando as Escrituras. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus,
porque é necessário. Olha a gravidade disso, certo? Desviar a atenção que Deus existe. A Bíblia fala que é necessário que aquele que se aproxima dele creia que ele existe. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Há um caminho para Deus, que é o testemunho da verdade, que é conhecer a verdade, que é reconhecer Cristo. E aqueles que são da verdade reconhecerão a verdade quando ela se manifesta. Ela se manifestou ao mundo. Ao longo do tempo ela se manifesta pessoalmente a cada um que é da verdade. E cada um que é da verdade, no tempo de Deus, reconhecerá essa verdade, que será o único caminho para Deus. Os demais cairão na incredulidade e serão exatamente como aquelas pessoas que nós vimos, relatados aqui em Lucas, capítulo 23, de 33 a 43, que manifestaram incredulidade em Deus. O título desse sermão é Abraçados para o Inferno. Pessoas que vão seguir abraçados o caminho para o inferno, porque somente os que são da verdade é que reconhecerão a manifestação da verdade, que é o único caminho de volta a Deus. Eu, para isso nasci, para isso vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, porque eu vim para buscar e salvar o perdido através da luz do conhecimento, ou seja, você conhecer a verdade a ponto de reconhecer Cristo, que é a verdade, quando Ele se manifestar. Os que não reconhecerem, sendo, como nós dizemos aqui no Brasil, gente boa ou não gente boa, aqueles que não reconhecerem caminharão abraçados para o inferno de trevas, de ranger de dentes, onde o verme não morre. Quero convidar os irmãos a voltarmos ali no Evangelho de Lucas, capítulo 23, no texto que lemos de 33 a 43. E de forma breve, fazer uma pequena meditação sobre isso. Veja, note como eles estão abraçados, caminhando para o inferno, unidos na incredulidade. Veja só, as autoridades estavam incrédulas, verso 35. O povo estava ali e tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, a si mesmo se salve, se de fato é o Cristo de Deus o escolhido. A incredulidade é uma blasfêmia, a incredulidade é cruel, a incredulidade ela é traiçoeira, porque a incredulidade não pode cometer nenhum mal contra a verdade. A incredulidade vai cometer o seu mal contra o incrédulo e não contra a verdade. A verdade prosperará, a verdade reinará, a verdade ela é absoluta, a verdade ela é imutável, a verdade ela é perfeita, a verdade é a atitude de levar o perdido para o Pai, no único caminho, que é o caminho do conhecimento da verdade. A incredulidade traz cegueira e vai unir os incrédulos abraçados no caminho do inferno. Então vejamos aqui esta união que a incredulidade promove entre as pessoas. Não respeita classe social, não respeita gênero, não respeita credo. Os incrédulos estão em todos os lugares e irão para o mesmo lugar, abraçados. Verso 35, o povo estava ali e tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, a si mesmo se salve, se de fato é o Cristo de Deus o escolhido.
Veja, os soldados, verso 36 e 37. Igualmente os soldados o escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Estavam abraçados com as autoridades na incredulidade, na perversidade da blasfêmia da incredulidade. Estavam ali se autocondenando com a sua própria boca, sem sequer perceber, como um bêbado, andando totalmente sem sobriedade nenhuma para uma cova, totalmente sem entender o que estava acontecendo. E olha só que interessante, um dos malfeitores também, veja o verso 39, um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Exatamente a mesma coisa que os soldados, exatamente a mesma coisa que as autoridades, e a palavra de Deus chama isso de blasfêmia. A dureza da perversidade, da incredulidade, que é cruel e que vai condenar todo aquele que a professa. Então, a verdade veio ao mundo, Cristo é a verdade. Ele advoga para si: eu sou a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu vim buscar o perdido. Como que eu faço isso? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não basta a verdade estar aqui, é necessário reconhecer essa verdade, conhecer essa verdade, conhecer a verdade, e a verdade vos libertará. Não basta ficar usando o nome de Jesus. Em nome de Jesus vocês são, como se fosse uma palavra mágica. Não. Tem que ter a luz do conhecimento, conhecer quem é Jesus. E conhecereis a verdade. A palavra não diz assim: e a verdade estará aqui e você será salvo. Ela não diz isso. Ela diz: e conhecereis a verdade. Já notou como a apostasia age? Termina os estudos nas igrejas, não se ensina mais. Termina as instruções no culto. As instruções do culto são substituídas por músicas, bateria, danças, peças, coisas lúdicas que atraem as pessoas, mas não tem mais instrução. Não se leva mais Bíblia para ensinar as pessoas em algum lugar, aonde vão. As pessoas estão se afastando totalmente das Escrituras. Estão se afastando da verdade. Essas pessoas estão abraçando a incredulidade. O coração dessas pessoas está se endurecendo. Essas pessoas estão abraçando outros incrédulos e caminhando para o inferno, assim como essas autoridades que conheciam as Escrituras. As Escrituras falavam sobre Cristo. As Escrituras apontavam para Cristo. Essas autoridades conheciam essas Escrituras. No entanto, quando Cristo se manifestou, eles não reconheceram a verdade e blasfemaram, fazendo uso da incredulidade que endureceu o seu próprio coração. Então note que as autoridades, os soldados e o malfeitor blasfemaram exatamente da mesma forma. Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Não sei se os irmãos ouviram, mas eu já ouvi muitas pessoas falando: ah, se Deus existe mesmo, então por que Ele não ouve a minha oração? Se Deus existe mesmo, então por que Deus não faz o que eu quero? Se Deus existe mesmo, porque tem fome no mundo? Se Deus existe mesmo, porque tem guerras no mundo? Se Deus existe mesmo, porque tem pessoas que não têm abrigo, são desabrigadas, e crianças sofrem crueldades? Se Deus existe mesmo, por que acontece isso? Ora, cegos, é exatamente isso que Deus vai perguntar para o homem. Por que você permitiu que crianças fossem abusadas? Por que você permitiu que houvesse crueldade no mundo? Por que você permitiu que tantos lares fossem desestruturados, que tantas pessoas sofressem crueldade? Por que você permitiu tanto mal, sendo o homem e a mulher os agentes do mal no mundo? É exatamente isso que Deus vai perguntar.
porque a verdade esteve entre nós, e essas pessoas, movidos por incredulidade, rejeitaram a verdade e querem culpar Deus pelo erro do próprio homem. As intempéries, ou seja, os problemas naturais que acontecem, como tsunamis, enchentes e incêndios em florestas que acontecem aí de forma meio que natural, todas essas calamidades acontecem por causa do pecado do homem, porque a palavra de Deus, a verdade, ela revela que quando o homem caiu e pecou, a terra inteira entrou em maldição. Então não adianta o homem fazer uso da sua incredulidade para blasfemar na frente dos outros, como se ele fosse cheio de razão, porque ele é um cego, que não reconhece a verdade que se manifestou entre nós. Pois para isso eu vim ao mundo, para isso eu nasci. Pilatos era um cego espiritual, e Pilatos fala: logo tu és rei? E Jesus responde: tu dizes que eu sou rei. Para isso eu vim ao mundo, para isso eu nasci. Eu vim aqui para isso, para dar testemunho da verdade. E vou te dizer mais, ó Pilatos: todos que são da verdade vão ouvir a minha voz. Pode me crucificar aqui, porque o tempo vai passar. 500 anos, 1000 anos, 1500 anos, 2000 anos, não sei mais quanto tempo. Mas todos ao longo desse tempo, os que são da verdade, vão reconhecer que a verdade veio e deu testemunho ao mundo. Eles vão ouvir a minha voz, porque as minhas ovelhas me conhecem e elas ouvem a minha voz. Então, uma cruz não pode impedir a verdade de ser manifesta ao longo do tempo. Estamos no mês de maio do ano de 2025 e a verdade ainda se manifesta e pessoas ainda reconhecem a verdade manifesta. E nesse exato momento estamos pregando sobre a verdade. Pilatos, as autoridades, os soldados, aquele malfeitor, todos aqueles que blasfemaram, fundamentados na sua incredulidade, não puderam impedir a manifestação da verdade ao longo do tempo. Os imperadores romanos, todas as outras nações que se levantaram contra eles, todos os que perseguiram os cristãos, toda a igreja perseguida no mundo ao longo dos séculos, ninguém pôde impedir a manifestação da verdade. Eu vim para testemunhar da verdade, e os que são da verdade ouvirão a minha voz. E se a verdade der tempo ao tempo, talvez alguém que vai nascer amanhã, daqui 20 anos, pode ser manifesta a verdade a ele, e ele reconhecerá a verdade, se ele for filho da verdade. Se houver tempo para isso, porque o tempo pertence a Deus. Então a incredulidade, ela não pode impedir a verdade. Não é o fato de eu não crer em algo que está determinado, então que aquilo não existe. Não é o fato de alguém não crer que existe o planeta Marte, que quer dizer que o planeta Marte não existe. A incredulidade, ela não pode fazer mal para o outro. A incredulidade, ela não pode impedir a verdade. A incredulidade é um veneno que mata o incrédulo e que vai fazer o incrédulo se juntar a outros incrédulos, se abraçarem fortemente e caminharem diretamente para o inferno. Porque a verdade que esteve no mundo, ela revelou e deu testemunho do inferno. Ora, se teu olho te faz pecar, arranca-o fora. É melhor entrares na vida com um só dos teus olhos, do que com os dois seres lançados no fogo inextinguível, onde há ranger de dentes e onde o verme não morre. Ora, se a tua mão te faz pecar, arranca-la fora. É melhor entrar maneta na vida, do que com as duas mãos serem lançados no inferno, onde há ranger de dentes e o verme não morre. Ora, se teus pés estão te conduzindo para a incredulidade, arranca fora. Entra sem os pés na vida. É melhor do que com os dois pés serem lançados
fogo eterno, onde há ranger de dentes e onde o verme não morre. Aonde estão aquelas autoridades agora? Aonde estão aqueles soldados agora? Aonde está aquele malfeitor agora? Não só agora, há mais de 2000 anos. Onde eles estão? O que será que aconteceu com eles? Manifestaram publicamente a sua incredulidade. Enquanto nós confessamos publicamente o nosso Rei, confessamos a verdade, se com o teu coração creres e com a tua boca confessares Cristo Jesus, será salvo. Note que a verdade, ela se manifesta mesmo no meio da adversidade. Mesmo quando parece que tudo está contrário, mesmo quando parece que ela está vencida, parece que a verdade foi vencida, parece que a incredulidade, parece que a mentira, parece que o engano prevaleceu e fez sucumbir a verdade, encobriu a verdade, dilacerou a verdade, não há mais recurso para a verdade, quando parece que a verdade não tem mais jeito, a verdade continua sendo a verdade que se manifesta, e quem é da verdade reconhecerá. O que aconteceu aqui? Um grande milagre. As autoridades zombavam dele, tanto os romanos como as judaicas, ressaltando que as autoridades judaicas conheciam as escrituras, mas não reconheceram a verdade. Os soldados romanos, que eram pagãos, não reconheceram a verdade. Aquele malfeitor não reconheceu a verdade. Todos esses se abraçaram na incredulidade. Mas aconteceu um milagre aqui. A verdade agonizando numa cruz. Mas essa verdade, ela iria ressuscitar. A verdade agonizando na cruz, quando tudo parecia contrário, quando tudo parecia perdido, quando as trevas pareciam dominar, quando as trevas da ignorância, da incredulidade pareciam dominar todo mundo, eis que um que era da verdade reconhece a verdade, e onde se menos esperava, num dos malfeitores que de fato estava sendo sentenciado e condenado justamente porque de fato era um malfeitor, mas reconheceu a verdade. Suas últimas palavras, nos seus últimos minutos de vida, talvez, ou horas, ou minutos, reconheceu a verdade. E olha o milagre da verdade. Este homem, no outro evangelho, como você vê, ele estava zombando também. Mas de repente, o que aconteceu com ele? Ele reconheceu a verdade. No tempo da verdade, ele reconheceu a verdade. A luz do conhecimento estava diante dele, e ele conseguiu ver o que emergia além da cruz. Tem mais coisas além da cruz. Ele viu que aquela cruz não iria impedir a verdade. E ele diz, quando o outro malfeitor, verso 39, um dos malfeitores crucificados, blasfemava contra ele, dizendo: "Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também." Olha que beleza. As autoridades que estavam lá com suas vestes talares, que estavam lá bem alimentados, vendo aquilo como um espetáculo, estavam blasfemando. Este aqui estava crucificado também. Ele estava blasfemando também. A ignorância está em todos os campos, em todos os momentos da vida daquele que não tem a luz da verdade. Pode ser uma autoridade, pode ser um rico, pode ser um poderoso, ou pode ser um miserável, pode ser um criminoso, pode ser alguém condenado à morte. A incredulidade não seleciona pessoas. Ele faz todo mundo se abraçar e caminhar para o inferno. Mas quando este malfeitor fala: "Não és tu o Cristo, salva-te a ti mesmo", respondeu-lhe, porém, o outro, e repreendeu. Olha o que aconteceu no milagre. Ele reconheceu a verdade, e ele disse para o outro: "Nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença?" Ele conseguiu ver. É Deus. Ele conseguiu ver. Ele conseguiu ver a verdade ali, quando os outros não viam mais, quando parecia que tudo estava em trevas. A verdade se manifestou, porque ninguém pode impedir a verdade, ninguém pode deter a luz.
Respondeu-lhe, porém, o outro, repreendeu, dizendo: nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E olhou para a verdade, acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E ouviu de Cristo: em verdade te digo. Sabe o que é ser verdade aqui no grego? Eu já falei para os irmãos, é amém. Amém, meu filho. Amém. Amém. Te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Teu sofrimento vai acabar daqui a pouco, porque você é da verdade. Dessas autoridades e desses soldados, ainda está para começar. O teu vai terminar. E hoje você vai estar num paraíso comigo. O deles ainda vai começar, sabe por quê? Serão lançados no fogo eterno, onde há ranger de dentes, onde há choro, onde o verme não morre, onde eles vão desejar morrer, mas o verme não morre. Viverão como vermes num incêndio de torturas, e isso é real. Por que é real? Porque a verdade manifestou isso. E a verdade ninguém pode impedir. Então nós vemos aqui que um milagre aconteceu quando este homem viu a verdade que ela vai se manifestar para aquele que é da verdade, onde as trevas da ignorância não terão poder, as trevas da incredulidade não terão poder contra aqueles, porque eles são da verdade. E a verdade disse isto: eu vim para dar testemunho da verdade, tanto para os perdidos como para dar testemunho. Agora, os que são da verdade vão ouvir a minha voz. E haviam ali, quando tudo parecia perdido. Como que ele manifestou que ele reconheceu a verdade? Ele pregou para o outro. Verso 40. Nem ao menos temes a Deus. Você está diante de Deus. Você está crucificado diante de Deus. Você está à porta das mortes. Você está às portas da morte, diante daquele que é o Deus da vida, para quem todos vivem, que tem poder não só de matar o seu corpo, como de lançar a tua alma no inferno. Você está diante dele, nem assim você teme. Irmãos, nós não precisamos estar naquele momento vendo alguém, um homem na cruz. Todas as vezes que é pregado o verbo, a palavra, todas as vezes nós estamos diante de Deus. E nem assim nós tememos. E quantas pessoas ouvem, zombam e rejeitam, nem assim eles temem. Essa palavra é o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Tudo que foi feito por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E ele veio para buscar e salvar o perdido, e ele nasceu para dar testemunho da verdade. É a palavra, é essa palavra que vos proclamo. Nem assim temes a Deus? Ora, o que se pode fazer com quem negligencia tão grande salvação? Que esperança há para quem negligencia tão grande salvação? O que resta para quem negligencia a verdade? Qual a perspectiva de futuro para quem negligencia a verdade? Então ele prega para aquele ladrão da cruz. Ele reconhece a sua miséria. Veja o verso 41. Nós, na verdade, com justiça, porque nossos atos merecem. Ele reconhece ser um pecador. Nós cometemos o mal. Nós fizemos o mal. Nós erramos. Nós cometemos delitos. Nós merecemos essa condenação. Ele reconhece o seu estado miserável, de pecador. Ele reconhece Cristo. Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. Ele reconhece que estava diante dele o único que nunca pecou. Este nenhum mal fez. Este é puro.
E Ele faz o que todos nós devemos fazer. Toda pessoa sensata deve fazer. Uma oração súplice diante de Deus. Ele faz uma oração a Deus aqui. Ele está falando com Deus. Falar com Deus é uma oração. E ele fala para Cristo, ele faz um pedido. Jesus, lembra-te de mim quando vieres em teu reino. Nós devemos fazer isso, sabia? Nós devemos orar isso. Tudo bem, pode ser que os nossos pecados não sejam tão graves como daquele homem. Eu não sei que tipo de crimes ele cometeu. Pode ser que nós nunca cometemos crime nenhum. Mas nós somos pecadores. Nós não cometemos crimes diante da lei dos homens. Mas diante da lei de Deus nós somos pecadores. Todos nós devemos olhar para o nosso estado de miséria. Reconhecer que somos pecadores. Olhar para Jesus e falar, esse mal nenhum fez. Olhar para ele e falar, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Lembra-te de mim, Senhor. Porque eu não sou melhor que aqueles os dois malfeitores que estavam naquela cruz. Porque ou eu reconheço a verdade, e pela tua misericórdia o Senhor me salva, não eu me salvo. O Senhor me salva. Ou eu vou ser abraçado pela incredulidade como os outros e vou caminhar para o inferno. Então ele prega para o outro, ele reconhece o seu estado miserável, ele reconhece Cristo, ele ora uma oração súplice a Cristo, e aquele que veio testemunhar a verdade, a própria verdade, eu sou a verdade, eu sou a verdade, o caminho, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a verdade. A própria verdade que estava ali então, responde para ele. Jesus lhe respondeu, em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. E quão triste é, quando até hoje tem pessoas que se empenham em tentar modificar a verdade. A verdade diz, hoje estará comigo no paraíso. Tem pessoas que dizem, não é hoje não. Hoje ele não foi naquele dia não. Ele está dormindo lá não sei aonde, e um dia ele vai. A verdade diz, hoje estará comigo no paraíso. A incredulidade diz, não foi naquele dia não. Não foi naquele dia não, ele está dormindo. Ele está dormindo. Um dia ele vai estar negando a verdade, negando Cristo. Quão triste é isso. A incredulidade abraça as pessoas que vão caminhar para o inferno. Mas a incredulidade não pode deter a verdade. Ela apenas vai conduzir o incrédulo para o inferno de tormentos. Eu quero concluir dizendo, um abraço se dá com dois braços. O abraço para o inferno se dá com um braço da incredulidade e o outro braço da rejeição. É quando o pecador, ele aceita a incredulidade, ele aceita o abraço, ele vai para o inferno por conta dele, por culpa dele, porque a verdade deu testemunho e se manifestou, e todos são indesculpáveis diante da verdade, tentando modificar a verdade, dizendo, não é hoje que ele vai calar, dizendo qualquer outra coisa. Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo. Pode blasfemar à vontade. A verdade não será intimidada pela incredulidade. E o abraço do inferno é, um braço é a incredulidade, o outro braço é a rejeição à verdade, que é quando a pessoa aceita a incredulidade dentro de si mesma. Esta se perderá eternamente. No entanto, Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por Cristo. Amém. Quero convidar a Santa